Oi, gente! Tudo bem com vocês? Plena quinta-feira eu terminei de ler o livro da Michiko Aoyama, Chocolate Quente às Quintas-Feiras. O que foi isso, gente? Que surto foi esse, sabe? Ai, eu amei a narrativa. Ao longo do livro, né, ela vai contando superficialmente, claro, né? Cada capítulo faz referência a um personagem. Então ela começa o livro com o atendente no café. Ele dá o apelido. Ai, como tem spoilers, tá? Se você ainda não leu, assim, vai ler, depois vem aqui que a gente discorre sobre. Então, no começo, ela começa, né, com esse. É um nome tudo em japonês, tá? Então, assim, vamos lá. Ela começa com o atendente do café, que dá o apelido pra menina de chocolate quente, porque todas as quintas-feiras ela vai e pede um chocolate quente. E daí, assim, a história da fulana tem ciclana dentro, que daí tem Beltrana dentro, que daí tem o Clóvis dentro, o Roberto, o Romário, a Cleide. E cada pessoa que tá dentro da história de um personagem vai ser a próxima. E ela vai colocando cores também no meio disso. Eu perdi tudo nesse livro. Eu achei a coisa mais fofa do Brasil, do Japão, que está do planeta Terra. Eu fui ler esse livro porque eu vi em algum lugar que a mina recomendou, que é: se você quer voltar a ver a beleza nas coisas simples da vida, leia esse livro. É exatamente isso. Você começa a ler e as pessoas elas vão tendo seus dilemas, e todos os dilemas eles acabam sendo resolvidos quando elas olham para a própria vida, olham para a beleza da própria vida e se entregam para essa beleza, para essas características que elas têm e que tinham medo de desenvolver. E à medida que um personagem vai puxando o outro, você se envolve nessa narrativa e fica com curiosidade para saber, tá, quando que vai chegar na chocolate quente, sabe? Será que eles vão se corresponder? As loucas do romance sabem do que eu tô falando. A gente sempre torce por um romance, né, menina? Então você vai ficando curiosa, sabe, para ver como tudo isso vai se desenrolando. E esse é um daqueles livros que não te traz resposta nenhuma. Na verdade, te faz se questionar sobre algumas coisas aí da tua vida. Tem uma parte que me marcou muito, que é quando uma amiga da personagem, que está sendo narrada nesse capítulo, sai para atender o telefone lá fora. E daí na mesa ela fica meio braba, tipo, ai, por que ela saiu para atender o telefone no meio da nossa conversa? E daí esse atendente do café chega para falar com ela que, tipo, normalmente, né, é sinal de respeito que a pessoa saia do estabelecimento para poder conversar sem atrapalhar as outras pessoas. E daí ela fala para o atendente: eu sempre tentei seguir o caminho mais reto possível, fazendo o que as pessoas esperavam de mim. Será que eu errei em algum lugar? E o atendente responde e dá esse tapa na cara dela: acredito que o que importa não é seguir um caminho reto, mas se esforçar para seguir reto em um caminho tortuoso. E aqui eu fiz um paralelo. No Dente de Leão a gente tem uma palavra por mês, a palavra desse mês é Sankalpa, com essa intenção que a gente traz para a nossa vida. Se a tua intenção é agradar os outros, os caminhos vão ser sempre tortuosos, porque você não nasceu para agradar todo mundo, querida. Já diria sua mãe, você não é todo mundo, meu amor. Dentro desse contexto de Sankalpa, né, quando a gente encontra um rumo, encontra uma direção a ser seguida, daí sim vai da gente andar por esses caminhos tortos com a nossa retidão. Vem esse primeiro questionamento, assim, ó, tapas na nossa cara, né? O quanto a gente quer agradar o outro e acaba se desvirtuando da nossa própria retidão. Daí tem um outro personagem também, né, que é na empresa, lá, não sei o que, e daí o personagem bonitão, né, ele é prometido para casar com a filha do dono, que esse outro personagem namorava. Daí a filha do dono não abandona ele para ir lá com o bonitão. Acaba que ficaram infelizes, e daí o bonitão é demitido e não sei o quê. E daí esse que seguia ali, ó, o dele, sabe? Ah, eu vou fazer aqui o meu, sigo sereno e confiante. No final das contas, acabou herdando, não é herdando a palavra, mas ficando com essa empresa e contratou lá o bonitão de novo, porque ele reconhecia o dinamismo e todas as qualidades lá do bonitão. Então, de novo, né? Quando a gente faz o nosso, bem feito, menina, a roda gira. E daí passa o livro, tanana, tanana, tô aqui até com uma caneca verde em homenagem a essa personagem, que ela pintava quadros verdes, né? Então ela desenvolvia ali o próprio tom de verde que ela amava pintar. Se você tá ouvindo esse barulho, é da obra do Dente de Leão.
É sobre isso, gente. Estamos em obras e tá tudo bem. O quadro que ela pintava. Então ela pintava esses quadros verdes. E daí ela julgava que ela não era pintora, sabe? Que não era bom o bastante, que era muito comumzinho, ai, ninguém ia gostar disso. Até que ela encontra com essa pessoa, e essa pessoa fala, você devia continuar pintando, porque é assim que você impacta pessoas, né? Então, de novo, ó, outra, sentiu a reflexão chegando? O tava na cara vindo? Que se você quer ser igual a todo mundo, o problema é seu, basicamente. Mas assim, quando a gente pinta os nossos verdes, quando a gente coloca a autenticidade, quando a gente coloca a nossa cara no sol humana, coloca a nossa cara a tapa, daí sim a gente tem uma real chance de impactar as pessoas. E a narrativa do livro é exatamente sobre isso. É como um personagem vai impactando a vida do outro. No meio do livro tem um personagem que é o mestre, ele tá conectando várias pessoas ali, né? E mestre, né, em japonês, daí ela traz os significados, né? Que é essa pessoa que rege as coisas mesmo, né? Que tem essa capacidade de reger as coisas e colocar as coisas num bom funcionamento na linha do universo, enfim. Então, como a gente influencia as outras pessoas e como somos influenciados também, né? E aqui eu fiquei muito pensando assim, né, sobre essa construção do Dente de Leão, sobre essa jornada de me expor mais aqui no YouTube mesmo e no Instagram, trazendo essas reflexões sobre livros que eu amo, que me impacta demais, que talvez a gente nem precise sair por aí procurando a nossa cor, o nosso verde. A gente só precisa colocar isso pra fora, sabe? Parar de esconder aquilo que a gente já tem, aquilo que já é tão rico dentro de nós, que nos fez ser quem nós somos hoje, e colocar isso pra jogo, porque de um jeito ou de outro, a gente influencia a vida das pessoas ao nosso redor. Então que pelo menos seja de forma positiva, não é mesmo? Estamos combinados. E agora é um baita spoiler, assim, né? Porque eu tô falando praticamente das últimas frases desse livro, que é a amiga japonesa com a amiga de Sydney, né? Quando elas, a amiga japonesa, no caso, é a chocolate quente. Ai, gente, que coisa mais fofa. Nesse final, né, daí a gente chega lá nessa narrativa, acaba que a gente vai parar lá em Sydney, menina. Pra você ver que, ó, o negócio roda. Então essas amigas, né, a amiga do Japão, a amiga de Sydney, elas trocavam cartas. E uma delas promete para outra, né? A amiga de Sydney promete que ela vai para a Florada das Cerejeiras. E aqui, nesse desenrolar ali da narrativa, né? Essa amiga do Japão fica meio braba com essa de Sydney porque ela não aceita ir para um outro hospital para fazer o tratamento. Mas daí o garçom lá do café prepara a mesa dela ali no lugar que ela sempre estava, porque ela estava em outra mesa chorando, chateada com a vida. E ele fala: ó, senta ali na tua mesa, talvez as coisas melhorem. E daí ela se liga que, tipo, realmente, estar onde a gente se sente confortável faz com que as coisas sejam melhores. Agora que eu percebi que eu tô me esguelando aqui, tô tipo uma gralha, né? Minha voz deve estar... Mas eu não tô nem aí, porque eu tô empolgadíssima com esse livro. Enfim, aqui vem mais um insight poderoso, né, gata? Que é assim, não adianta nada, você tá dando o teu melhor, mas tá ali no meio desse bololô que, assim, você não se sente confortável, você não é reconhecida, você tá dando o teu melhor, está fazendo das tripas o coração e não recebe um pingo de reconhecimento. Então, assim, vamos estar onde a gente se sente confortável? Se a gente não tá onde a gente se sente confortável e não consegue sair disso, eu entendo, eu sou muito privilegiada, inclusive, de conseguir ter essa dinâmica aí, né? De mudar as coisas, enfim. Entendo que muitas pessoas não têm esse privilégio. Mas se você, assim como eu, é uma privilegiada, né? Que a gente consiga tornar o nosso entorno mais confortável. Que a gente consiga tornar o nosso entorno lugares que a gente ama viver, que nos fazem bem. Que é um lugar que a gente quer voltar. Que assim, eu vou sentar aqui agora e a vida vai ficar melhor, sabe? Porque aqui é um lugar que eu amo estar. No final das contas, né? Vira aí uma reflexão para as duas amigas, pra gente também. A outra amiga vai, faz o tratamento dela e consegue viajar para o Japão para cumprir essa promessa de ver a florada das cerejeiras. E quando elas estão lá vendo essa florada das cerejeiras, ela pensa, né? Tá, então agora, na próxima florada dos jacarandás, eu vou para Sydney. Mas ela para e pensa assim, não, pera, o que eu tô fazendo mais uma promessa? Sabe? Vou curtir aqui, ó.
vou contemplar as pétalas das cerejeiras boiando na água, fluindo com o rio, e daqui a pouco a gente vê o que vai fazer depois, sabe? Mais um tapa na nossa cara, que é o quanto a gente não comemora as nossas promessas cumpridas, as nossas metas atingidas, os nossos sonhos realizados. Eu sei que muitas vezes uma coisa extremamente boa acontece no meio de uma semana assim, ó, péssima. Só que assim, cadê o reconhecimento? Sabe? Cadê aplaudir de pé as nossas conquistas, mesmo numa semana péssima? Sei que é muito mais difícil em meio à turbulência comemorar as coisas boas, mas é essa pequena coisa boa que é o quê? A nossa caixinha de Pandora. A luz ali, a nossa estrela dentro dessa caixinha de Pandora, sabe? Então, em meio ao caos, vem uma coisa boa, gata, não pensa duas vezes. Se agarra nessa coisa boa, comemora a tua vida, comemora a tua existência, comemora a influência de outras pessoas boas na tua vida, a tua influência na vida de outras pessoas. Que se você tá me assistindo, você é uma pessoa incrível, não tenho dúvida. Nesse último momento ali, né, que elas param e falam, não, né? Então, contemplamos as cerejeiras, na próxima, os jacarandás são lá em Sydney, gata. Depois a gente vê o que acontece. Tudo pra mim. Assim, pra esse momento que eu tô vivendo, né, ali da obra do Dente de Leão e tudo mais. Ai, foi um vislumbre, assim, da minha luzinha, da minha estrela, lá no fundo dessa caixa de Pandora que tá sendo essa obra. Que obra é sobre isso, né? Foi muito, muito bom ler esse livro. Nesse momento que eu realmente necessitava me reconectar com as coisas simples, mas maravilhosas da vida, foi incrível. E deixa eu te contar um spoilerzão aqui do final. Lembra que lá no começo eu falei que... Aí deixa eu fazer um suspense, né? Se você gostou, né? Se você acha que esse livro também é incrível, maravilhoso, curta, comenta, compartilha. Se você acha que tem alguém aí na tua vida que precisa se reconectar com essas maravilhas da vida, manda esse livro para essa pessoa. Tá incrível. Inclusive, tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Agora vamos lá. Lembra que no começo eu falei que o atendente do café era apaixonado pela chocolate quente, que ela ia todas as quintas tomar chocolate quente? Pois bem, menina, tá aqui o nosso romance tão esperado. Na primeira vez que ela foi no café, ela reparou em como ele serviu o chocolate quente para uma criança, como ele foi gentil, como ele tratou essa criança com respeito e a forma que ele falou chocolate quente. Queria muito saber como que fala chocolate quente em japonês. A forma como ele falou chocolate quente derreteu o coração dela e fez com que ela pedisse um chocolate quente naquele dia. E daí ela até fala que, além de acreditar em amor à primeira vista, ela acredita também em amor à primeira palavra, a primeira ouvida de palavra. Ai, gente, sabe? Ó, arrepiada. Lindo. Lindo, 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 lindo de viver. Muito gostoso de ler. Dá mais ou menos umas 2 horas e meia, eu acho, de leitura. Eu li nessa semana, assim, foi ótimo. Tava lendo um livro de autoajuda ali, de autoconhecimento, né? Aí eu pensei, ah, não, 2 em seguida não, vamos pra um romance legal, uma coisinha legal. E me deparei com essa preciosidade. Então é isso, gente, espero ter ajudado. Eu realmente tô muito animada e tomei um cappuccino, então assim, ó, é sobre. Beijo, até o próximo vídeo.